Segundo, a situação em 1429. Jazia a França como em túmulo encerrada. Do seu grande esplendor restava quase nada. Chorosa urna, o Loire a serpear no oeste, e o Dauphiné qual sombra a leste. Saint-Yves d'Alveitre. Qual a situação da França no século XV, no momento em que Joana d'Arc vai aparecer na cena da história? A luta contra a Inglaterra dura perto de 100 anos. Em 4 derrotas sucessivas, a nobreza francesa fora esmagada, quase aniquilada. De Cresse a Poitiers e dos campos de Azincourt aos de Verneuil, nossa cavalaria juncou de mortos o solo. O que dela resta está dividido em partidos rivais, cujas querelas intestinas enfraquecem e acabrunham a França. O Duque de Orleans é assassinado pelos lacaios do Duque de Bourgogne, que pouco mais tarde é morto pelos Armagnacs. Tudo isto ocorre às vistas do inimigo, que avança passo a passo e invade as províncias do norte, sendo que já de muito tempo ocupa Quiena. Depois de encarniçada resistência, no curso de um cerco que excede em horror a tudo quanto a imaginação possa engendrar de lúgubre, Rouen teve que recapitular. Paris, cuja população é dizimada pelas epidemias e pela fome, está nas mãos dos ingleses. O Loire os vê nas suas margens. Orleans, cuja ocupação entregaria ao estrangeiro o coração da França, resiste ainda. Mas por quanto tempo o fará? Vastas superfícies do país se encontram mudadas em desertos. As aldeias abandonadas. Só se vêem sarças e cardos brotando livremente das ruínas enagrecidas pelo incêndio. Por toda a parte, os sinais das devastações da guerra, a desolação e a morte. Os camponeses, desesperados, se ocultam em subterrâneos. Outros se refugiam nas ilhas do Líger. Ou procuram abrigo nas cidades, onde morrem famintos. Muitas vezes, tentando escapar à soldadesca, os desgraçados emigram para os bosques, se agrupam em hordas e logo se tornam tão cruéis como os bandidos, a cuja sanha fugiram. Os lobos rondam as cercanias das cidades. Nelas penetram à noite e devoram os cadáveres deixados insepultos. Tal a grande lástima em que se encontra a terra de França, como a Joana diz em suas vozes. O pobre Carlos VI, em sua demência, assinou o Tratado de Troyes, que lhe deserda o filho e constitui Henrique de Inglaterra herdeiro de sua coroa. Enquanto na Basílica de Saint-Denis, junto ao esquife do rei louco, um arauto proclama Henrique de Lancaster, rei da França e da Inglaterra. Os restos dos nossos monarcas, sob as pesadas lápides de seus túmulos, certo fremiram de vergonha e de dor. O Delfim Carlos, despojado e chamado por irrisão, o rei de Bourguês, se entrega ao desânimo e à inércia. Faltam-lhe engenho e valor. Cuida de ganhar a Escócia ou Castela, renunciando ao trono ao qual pensa não ter talvez direito, pois que o assaltam dúvidas sobre a legitimidade do seu nascimento. E não se ouve senão a queixa lamentosa, o grito de agonia de um povo cujos vencedores se aprestam para enterrá-lo num sepulcro. A França se sente perdida, ferida no coração.
Ainda alguns reveses e mergulhará no grande silêncio da morte. Que socorro se poderia com efeito esperar? Nenhum poder da terra é capaz de realizar este prodígio, a ressurreição de um povo que se abandona. Há, porém, outro poder invisível que vela pelo destino das nações. No momento em que tudo parece abismar-se, ele fará surgir do seio das multidões a assistência redentora. Certos presságios parecem anunciar-lhe a vinda. Já entre outros sinais, uma visionária. Maria d'Avignon se apresentará ao rei. Vira em seus êxtases, dizia, uma armadura que o céu reservava para uma jovem destinada a salvar o reino. Nota do autor. J. Fabre. Depoimento de Jean Barbin, advogado do rei, no processo de reabilitação de Joana d'Arc. Páginas 157 e 158. Por toda a parte se falava da antiga profecia de Merlin, anunciando uma virgem libertadora que sairia de Beauchesneau. Nota do autor. J. Fabre. Depoimento de Jean Barbin, advogado do rei, no processo de reabilitação de Joana d'Arc. Páginas 123, 162, 202 e 366. E como um raio de luz, vindo do alto, em meio dessa noite de luto e de miséria, apareceu Joana. Escutai, escutai! Do extremo dos campos e das flores da Lorena, ressoou o galope de seu cavalo. Ela corre, vai reanimar este povo desesperado, reerguer-lhe a coragem abatida, dirigir a resistência, salvar da morte a França.